Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Leremos a partir do versículo de número 25. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. A leitura será feita a partir do versículo de número 25. Esse é o famoso Sermão do Monte, nós refletiremos em parte dele nesse momento. Abra o seu coração e a sua mente para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a ministrar a nós nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã já é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos mais uma vez. Obrigado, Senhor, Espírito Santo. Nós acabamos de ler os escritos sagrados e eles foram inspirados por Ti. E nesse momento nós clamamos por iluminação. Eu me lanço em Ti, Senhor, porque eu sei como eu tenho vivido e quanto eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Purifica-me, Senhor. Diante da Tua igreja, eu confesso que muitas vezes eu tenho entristecido o Teu coração. Por isso, venha me purificar agora, para que eu seja um canal desobstruído, para que fluam rios de água viva sobre o Teu povo. Toma minha mente, toma meu coração, e traga, Senhor, a mensagem que está no Teu coração, para a Tua igreja nesta noite. Ministra a mim, ministra ao Teu povo reunido aqui, e que o Senhor sopre com poder e com autoridade. Vem inflamar o nosso coração, Espírito Santo. Assim como os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus ministrava, falava com eles, que assim esteja o nosso coração, inflamado da Tua presença. Espírito Santo, manifesta o Teu poder aqui, de uma forma intensa. Naquele dia lá no cenáculo, o Senhor se manifestou de uma forma gloriosa. Se manifesta hoje aqui, Espírito Santo, que nós possamos ser impactados por aquilo que o Senhor faz, a glória do Senhor, e convém que Cristo cresça e eu diminua nesta noite para a Tua honra e glória. Eu oro certo disso no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o título da mensagem desta noite é Ansiedade, vencendo o mal do século. Ansiedade, vencendo o mal do século. Nós estamos vivendo uma época de pessoas ansiosas. E vale a pena eu e você nos perguntarmos o que tem causado ansiedade ao meu coração, ao seu coração. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje mais de 19 milhões de brasileiros que estão vivendo com ansiedade patológica, ou seja, estão doentes. Estão enfermos por causa da ansiedade.
E a pandemia só fez agravar a ansiedade que já estava presente na população mundial. Desde 2017, pesquisas têm apresentado o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Isso inclui a mim e a você. Isso significa que nós estamos convivendo, ou talvez nós façamos parte dessa estatística como um povo ansioso. O Ministério da Saúde está conduzindo uma pesquisa e eu tenho dados aqui daquilo que foi feito nos meses de abril e maio. Mais de 17 mil pessoas participaram da pesquisa da entrevista. E o resultado é que mais de 86% de brasileiros que participaram dessa pesquisa têm uma ansiedade patológica, ou seja, aquilo que é considerado uma enfermidade, doença. E nós sabemos que o que causa ansiedade é a insegurança, é o medo com relação ao futuro. E por isso a pandemia fez agravar a ansiedade em nosso meio. Porque nós temos visto muitas pessoas sofrendo, a economia foi abalada, alguns perderam o trabalho, pessoas próximas a nós estão enfermando, alguns morrendo, e esse temor tem tomado conta do coração da humanidade. E eu e você então somos chamados a refletir como nós estamos diante da pandemia do século. Augusto Cury, médico psiquiatra, ele define assim: a pandemia, ou esse momento, ou a ansiedade, como a doença do século. Eu e você somos levados a refletir como nós estamos vivendo. Porque de acordo com Augusto Cury, nós estamos vivendo uma época do SPA, síndrome do pensamento acelerado, em que as pessoas estão ansiosas, perdendo o sono, angustiadas por conta do futuro. Medo do que pode acontecer amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano. A ansiedade com relação ao futuro. E as pessoas estão colocando o cérebro para trabalhar 24 horas. E por isso, muitas vezes, já levantam cansadas. Porque o sono não é reparador. Não organiza. As pessoas estão se envolvendo em situações críticas por causa da ansiedade. Ele diz, é como se você pegasse o seu carro e colocasse na sua garagem e deixasse ele funcionando 24 horas. Além de ter um alto consumo, você vai ter um problema ecológico porque está poluindo, tem desgaste desse veículo, com certeza a manutenção precisará ser feita mais cedo, e é assim que as pessoas estão vivendo. A mente 24 horas ligada e ansiosa e preocupada com relação ao futuro. E muitas vezes é necessário um choque de lucidez. É isso que Augusto Cury diz que é necessário. Porque senão as pessoas vão viver como numa montanha russa, fazendo loopings. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo, inconstantes em sua vida. A ansiedade tem sido o mal do século. Mas parece que esse, na verdade, é um mal bem antigo. Porque a palavra de Deus fala muito sobre a ansiedade. E hoje nós vamos refletir sobre o Sermão do Monte, quando Jesus ele senta com os seus discípulos, e ele começa a refletir com eles sobre essa questão da ansiedade. Ele está instruindo os seus discípulos como lidar com a ansiedade, e ele coloca aqui alguns princípios, alguns ensinos, que eu e você precisamos observar para vencer a ansiedade. E eu e você somos chamados a refletir. Por que a Bíblia fala tanto sobre a ansiedade? Por que Jesus orientou como lidar com a ansiedade? Eu gostaria que eu e você pudéssemos refletir hoje. Quem sabe há pessoas aqui no nosso meio que têm um diagnóstico médico e estão tomando medicamento e daqui a pouco vão falar assim, não, eu ouvi o pastor pregar, eu vou parar com o medicamento. Por favor, não pare.
Mas o que eu quero é colocar a mim mesmo e a você em xeque diante daquilo que Jesus orientou. Porque pode ser que eu e você estamos em ansiedade porque nós estamos em pecado. E talvez nem estamos nos dando conta que estamos pecando contra aquilo que Jesus orientou. E nem toda ansiedade é fruto de pecado. Entenda isso. A história da humanidade conta sobre Charles Spurgeon. Outro dia o pastor Diogo, pregando aqui, citou o príncipe dos pregadores. Ele tinha uma igreja grande, pregava para 5, 6 mil pessoas todos os domingos. Chegou a pregar para auditórios de 22, 23, 24 mil pessoas. Mas muitas vezes ele teve que ser carregado até o púlpito para proclamar a mensagem. E talvez pelos poucos recursos daquela época, não tinha um diagnóstico preciso e um tratamento. Então, você que está em tratamento, você tem um diagnóstico, continue. Mas eu e você somos chamados a refletir nessa noite, se a causa da nossa ansiedade não tem sido a falta de observar os princípios da palavra de Deus. Por isso vamos ver quais foram as orientações que Jesus deu aos seus discípulos. Ansiedade vencendo o mal do século. Como eu e você podemos vencer a ansiedade? E nós vamos aqui para o versículo 25, porque ele começa assim: por isso. O que é esse por isso? É uma alusão, é uma reflexão a algo que foi dito antes. No versículo 24 ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus começa a falar no versículo 25 tem a ver com o versículo 24. Por isso, a primeira verdade que eu quero compartilhar com você aqui nesta noite é que eu e você, se queremos vencer a ansiedade, nós precisamos estabelecer a prioridade. Não algumas prioridades, a prioridade. E analisando esse texto, eu e você vamos perceber qual é a nossa prioridade. Veja que Jesus estava dizendo aos discípulos que eles não poderiam ser idólatras, que eles precisavam se posicionar, que eles não podiam servir a dois senhores. Ou eles deveriam servir a Deus, ou eles deveriam servir às riquezas. O que está sendo orientado aos discípulos é que a prioridade da vida deles deveria ser as coisas de Deus. O que acontece muitas vezes é que primeiro nós buscamos as coisas desse mundo, aquilo que tem a ver com riquezas, e aí Deus fica em segundo plano. Quando a orientação de Jesus é: busque primeiro a Deus, e aí as demais coisas, elas virão como bênção, como acréscimo. Qual tem sido a prioridade da minha e da sua vida? Onde está a nossa segurança e a nossa confiança? Domingo passado o pastor Emerson pregou aqui, encerrando a nossa campanha de pregações, ou série de pregações, sobre os heróis da fé, falando de Josué. E Josué 9 diz: não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Ele está contigo. Eu nunca contei, mas dizem que a Bíblia 286 vezes tem a expressão não temas. Não tenha medo, eu sou contigo, eu cuido de você. Se você passar pelas águas, lá eu estou com você. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Eu estendo a mão para te livrar. Eu sou o teu socorro presente na angústia. Só que muitas vezes a nossa atitude não demonstra a nossa verdadeira prioridade. Porque se o Senhor
é a nossa verdadeira prioridade, nós estamos dispostos a correr riscos por causa da nossa fé nele. Sabe que se posicionar em seguir a Cristo, pode ser que a gente não tenha tanta lucratividade, porque você não vai mentir nos negócios. Se você trabalha como vendedor, você vai ser uma pessoa honesta. E aí você pode correr risco de perder o emprego, uma promoção, porque você vai ser verdadeiro. E aí pode ser que venha menos dinheiro, venha menos lucratividade. Pode ser que você corra o risco de ser interpretado por alguém que entende que você não soma na equipe de trabalho, que você é uma pessoa que não dá o melhor retorno. Qual é o nosso maior valor? Qual é o seu maior valor? Um pouquinho antes, Jesus disse no versículo 19 do capítulo 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Irmãos e irmãs, eu não estou dizendo que riqueza é coisa ruim. Eu não estou dizendo que a gente pode levar a vida sem planejamento. Não é isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos. O que Jesus está ensinando é qual é o maior valor do nosso coração. Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso maior tesouro. E se o nosso maior valor for as coisas do reino de Deus, nós vamos abrir mão de nós mesmos muitas vezes, por conta do reino de Deus. E talvez a nossa colheita vai ser magnífica. Mas nós devemos estar dispostos, ainda que necessário, passar muitas vezes por limitação e privação por amor a Deus. Porque Cristo abriu mão de si mesmo para nos garantir o melhor. E muitas vezes nós devemos agir dessa forma. Mas veja no versículo 25, por isso, então ele reflete sobre a verdadeira riqueza, não colocar o coração nas coisas desse mundo, mas os nossos maiores valores nas coisas de Deus. E aí ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos e irmãs, Jesus não está dando uma sugestão, não é uma simples opinião, assim, eu acho que vocês não devem ser ansiosos. Não, ele está dando uma ordem aqui. Vocês que são meus discípulos, um povo escolhido por mim, eu selecionei vocês. Não andem ansiosos, não vivam inseguros, não vivam com medo. Não andem ansiosos pela sua vida, pelo seu cotidiano. E o que ele está dizendo aqui que é essa vida? Aquilo que nós necessitamos todos os dias. Ele diz aqui, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. A orientação dele é clara, priorizem a mim, não andem ansiosos. E muitas vezes nós estamos indo contra a orientação de Jesus, porque nós estamos angustiados, nós estamos tristes, abatidos, preocupados com o futuro. E essa expressão aqui, não andeis ansiosos, ele usa 3 vezes. É a mesma palavra que é traduzida ali no versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, não estejam ansiosos. Aqui no versículo 34 de novo, ele diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos pelo amanhã, pelo seu futuro. Não andem ansiosos. A questão é que o tempo verbal na língua grega está um pouquinho diferente. Aqui no versículo 25, o tempo verbal está dizendo o seguinte, parem de viver ansiosos. É como ele esteja dizendo, olha, tome uma posição. Rompam com esse negócio de ficar preocupado com o seu futuro, se vai ter, se não vai ter. Para com isso. E nos versículos 31 e 34, o tempo verbal é outro.
É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não comecem a ficar ansiosos. Não comecem a ficar ansiosos. Eu creio que nós temos que dizer isso para nós mesmos. Jefferson, por que você está preocupado? Por que você está perdendo o sono? Por que você está ansioso? Para com isso. É como se nós fôssemos confrontados com aquele chacoalhão que o Augusto Cury diz que muitas vezes nós temos que colocar em confronto, em xeque, para tirar esse alívio, essa angústia que muitas vezes nós temos alimentado. E ele diz aqui, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer ou beber, com as coisas básicas do cotidiano. Para com isso. Lembre-se de viver para Deus, que Ele seja prioridade, porque Deus quer que você viva em paz. Sabe, irmãos e irmãs, eu e você precisamos sim planejar o futuro. Nós não podemos gastar aquilo que não ganhamos. Há pouco o pastor Emerson, falando sobre os dízimos, falou, precisamos pagar a dívida. O que tem de crente que dá mau testemunho porque compra sabendo que não vai ter dinheiro e fica sem pagar. A Bíblia diz que nós não podemos ficar devendo nada para ninguém, exceto o amor. Amor, por mais que você seja amoroso com uma pessoa, ainda se poderia ser mais. É isso que a Bíblia diz. A única coisa que nós devemos ficar devendo é amor. Então nós devemos planejar, nos organizar. A palavra de Deus nos ensina tanto sobre planejar. E se você não fez o Crown, faça o curso Crown, que você vai entender como você deve ser um fiel mordomo daquilo que Deus tem colocado à sua disposição. Mas irmãos e irmãs, Jesus quer que seus discípulos vivam em paz. Há pessoas que parece que tem uma guerra interna, em turbulência. Então, priorize o verdadeiro valor, as coisas de Deus. E se eu e você queremos vencer a ansiedade, essa é a primeira verdade que nós precisamos compreender. Segundo Jesus, Ele está ensinando aos seus discípulos. E Ele traz tantos ensinos aqui. Mas eu quero verificar com você alguns ensinos que Ele traz aqui. Porque uma coisa é saber dos ensinos. Outra coisa somos eu e você observarmos. E observar não é ficar olhando para esses ensinos. É nós nos tornarmos praticantes, obedientes aos ensinos de Jesus. Há tantas pessoas que conhecem muito da palavra de Deus. Mas se olha para a vida dessa pessoa, a vida dela é tão velha como ela chegou para o Evangelho. E por isso nós precisamos observar, precisamos praticar, precisamos obedecer, precisamos nos posicionar. E Jesus, Ele continua orientando os seus discípulos aqui. Ele diz, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Preste atenção. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento? Ele parte de algo que é maior para o menor. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, pense, Deus, Ele te criou do nada. Do nada Ele trouxe tudo à existência. O que é mais difícil, ter alimento para você nesse mundo, ou do nada Ele ter criado você? E não apenas criado. Ele tem te sustentado. Ele estava falando com seus discípulos já adultos. Vocês estão adultos. Deus está mantendo você vivo. E a prova de que Deus está cuidando de você é que durante todo esse tempo, quando parecia que não tinha livramento, Ele trouxe o escape. Se Ele te manteve vivo até hoje, será que Ele não vai continuar conduzindo no futuro? Por que você está ansioso? E Ele diz aqui, não é a vida mais do que alimento, o corpo mais do que as vestes. E no versículo 26 Ele fala, olha, observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. E Ele fala agora, olha, você que é maior do que as aves, Jesus veio para salvar, redimir, eu estou aqui, eu vim para redimir vocês. Prestem atenção, vocês são maiores. Jesus não morreu por animais, Jesus não veio por animais. Deus planejou a salvação não para animais, mas para vocês,
que são seres humanos, mas olhe, observe as criaturas ao nosso redor. Olhe para as aves dos céus. Meus discípulos, vocês já viram algum dia uma ave falando assim: olha, eu não vou dormir porque amanhã eu tenho que levantar cedo, eu estou planejando agora como que eu vou semear, eu vou tombar a terra, daí eu tenho que comprar a melhor semente, daí eu tenho que fertilizar, eu tenho que passar inseticida, porque senão vai acabar com a minha plantação, agora é época da colheita, agora eu preciso ter um... Você já viu um passarinho arquitetando, pensando nisso? Olhe para as aves dos céus, vocês são mais importantes. Será que vai faltar alguma coisa para vocês se eu supro as necessidades das aves? É isso que Jesus está dizendo, que a sua vida é mais importante do que a vida de um pardal. E Ele tem coisas grandiosas para a nossa vida. Se eu estou alimentando as aves dos céus, eu não vou cuidar de você. Ele continua, ele diz ali, então uma parte B: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que você está ansioso? Essa ansiedade não vai mudar nada. Nem meio metro, um côvado dá mais ou menos 45, 46 centímetros. E você pode pensar em tudo. Talvez fazer você dar um passo a mais na vida, ou crescer 45 centímetros a mais na sua estatura. O que ele está dizendo? Não vai mudar em nada. Meio metro não vai mudar em nada a sua vida. Você não consegue fazer nem isso, nem 2 centímetros a mais de você, ou um passo a mais naquilo que eu planejei para a sua vida. Lá no Salmo 139 ele diz que Ele já determinou todos os nossos dias de vida. Então por que nós ficamos ansiosos? Ele diz ali no versículo 28, e não andeis ansiosos. Mais uma vez uma ordem: não ande ansioso quanto ao seu vestuário. Como que eu vou vestir? Como que minhas crianças vão ter roupa? Como que vai acontecer? Como que será? Ele diz: considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Sabe do que ele está falando? Na época do verão, da primavera, as encostas da Palestina ficavam verdes e floridas. Se destacavam as anêmonas vermelhas, pelo contraste do vermelho no meio do verde. E mais que isso, a relva, havia algumas ramagens que também davam algumas flores no campo. E aquilo era lindo, belo de se ver. E o que ele está dizendo? Olha, observe os detalhes dessa flor. Olhe para as anêmonas vermelhas, para o tanto de flores que aqui trazem essa beleza incomum, que os nossos olhos ficam apreciando. É lindo de se ver. Nem Salomão, o homem mais sábio que a Bíblia relata, com tanta riqueza, talvez tendo acesso à melhor tecnologia, às melhores informações da moda da época, andando com aquilo que era a onda do momento, as coisas mais belas. Dinheiro não era problema. Ele poderia ter as melhores grifes da época. O que ele está dizendo? Observe Salomão. Nem Salomão, tendo toda essa glória, a glória de Salomão, jamais se compara à beleza dessas flores. Se eu estou vestindo as flores do campo, daí no versículo 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Sabe o que ele está dizendo? Olha quanta beleza, mas passa. São 2, 3 dias, elas murcham. E aí, aquele povo usava aquela ramagem seca como combustível para os fornos, ali próximo à Palestina. Serve de lenha. Olha, se aquela planta que aparece tão rápido
e desaparece, não é algo eterno como você. Eu tenho cuidado tão bem. Olha, Deus tem cuidado. Daqui a pouco esse negócio, toda essa beleza vai ser queimada, vai servir de combustível para fogo, para assar as coisas naqueles fornos. Será que você não é mais importante? E aí ele fala algo relevante. Ele diz: homens de pequena fé. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes a nossa atitude demonstra isso aqui, a raiz do problema. Onde está a nossa fé e a nossa segurança? Muitas vezes nós estamos depositando a nossa convicção ou confiança no governo, no plano econômico, na nossa habilidade de conquistar. E aí vem um momento como esse da Covid e tira o nosso chão. Mas não o de Deus, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos e irmãs, vamos ser sinceros, nós estamos há 1 ano e meio em pandemia. Faltou alguma coisa para você? Faltou roupa, faltou alimento? Vamos ser francos. É isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, que talvez foram chamados por Ele para abandonar a sua profissão e sair pregando e proclamando o evangelho do reino. E Ele diz: homens de pequena fé. E a pequena fé muitas vezes é falta de relacionamento com o nosso Deus. Falta de confiança na sua palavra. Por isso que nós lemos tão pouco. Por isso que nós oramos tão pouco. Porque nós sabemos que o Senhor vai cobrar de nós uma honestidade. Mas o resultado, eu garanto para você, ele é positivo. Por mais que nós soframos por amor ao Evangelho. E tem que haver essa disposição. Jesus nunca disse que nós não passaríamos pela prova ou pelo vale. Mas Ele prometeu a sua companhia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, nós já somos mais que vencedores. Amém. Mas a terceira verdade que eu quero compartilhar com você é que eu e você precisamos estabelecer essa prioridade. Nós precisamos obedecer esses ensinos de Jesus. Mas eu e você precisamos agir como verdadeiros filhos de Deus. Somos ou não somos filhos de Deus? Recebemos a Jesus ou não recebemos a Jesus como Salvador? Porque se eu e você recebemos a Jesus como Salvador, nós precisamos viver como filhos do Criador do universo. E é isso que Jesus diz aqui para os seus discípulos. Ele diz no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Se nós somos filhos de Deus, não precisamos viver assim. Versículo 32, porque os gentios, é gente que é pagã, gente que não entendeu que Jesus é o Salvador. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe da nossa necessidade. Então Jesus está desafiando os seus discípulos a não viver como gente pagã. Eu e você não podemos viver como um povo pagão. Eu e você somos tomados pela fé, pela ousadia, com um Deus que diz, não temas, eu te ajudo. Lembre do salmista Davi, ele diz, eu fui moço e agora eu sou velho, porém eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Pelo contrário, ele é sempre compassivo, ele tem para emprestar, ele tem para doar para as pessoas. Irmãos e irmãs, quem se apropria da justiça de Cristo, quem foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro, quem anda pelo caminho da retidão não precisa temer. Nós temos que descansar nele. Ele é o nosso provedor. Mas ele continua, no versículo 33 ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar. E aí a gente volta lá no início. Quando ele desafia, vocês precisam se posicionar. Ou Deus, ou as riquezas. E aqui ele diz então, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E por que
Ele está chamando a atenção dos discípulos. Porque quem é filho de Deus, quais são os valores? Os valores do reino. A justiça de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E reino de Deus, a justiça de Deus é para o povo salvo. Por isso ele está falando de salvação. O que ele está dizendo para mim e para você é: vocês fazem parte desse povo salvo. Vocês estão cooperando para a construção do reino de Deus. Os seus valores, os nossos valores, são os valores do reino. A justiça que vocês buscam é a justiça que está de acordo com a palavra. Então, quando eu e você trazemos o quilo do amor, quando nós cooperamos lá na loja vazia, quando eu e você devolvemos os nossos dízimos, quando eu e você estamos liderando a nossa célula, por que nós fazemos isso? Porque o nosso coração está aí. Os nossos valores são os valores do reino de Deus. Nós queremos ser os agentes de transformação, os pés de Cristo aqui nessa terra, para que as pessoas não andem ansiosas. E essa estatística seja revertida por causa da igreja de Cristo. Então Jesus está dizendo: busca em primeiro lugar. Irmãos e irmãs, por que nós somos os melhores funcionários? Porque nós procuramos ser os melhores administradores daquilo que nos vem às mãos. Porque nós queremos ser agentes de estabelecimento do reino de Deus. Que você seja um homem rico, uma mulher rica, que você conquiste muito, mas que os valores do seu coração, do meu coração, sejam os valores do reino, para gerar emprego, para abençoar vidas, para ver famílias restauradas, para ver situações sendo transformadas. Deus tem nos dado condições para que eu e você possamos cooperar no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. A questão não são as posses, é se nós estamos acumulando tesouros no céu. Por isso ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. Que coisas? O que você vai comer, o que eu e você vamos comer, beber, vestir. Deus tem o melhor para nós. Observe as aves, observe as flores, observe a criação, olhe ao seu redor. Deus nos mantém vivos, quer queiramos, quer não. Se eu dominasse sobre a minha vida nos momentos das minhas crises, eu falaria: Jefferson, caia morto, e aí apaga todas essas lutas. Eu não consigo fazer isso, eu não domino sobre a minha vida. Quer queiramos, quer não, Deus está nos controlando. Ele está nos dando uma oportunidade de nos posicionar. Nos posicionar. E Jesus, ele diz: tudo isso virá como acréscimo. Estabeleça prioridades. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Se já teve Covid, se não teve Covid, hoje o pastor Léo falou sobre isso. Se vai ter o que comer, se não vai ter o que comer, se vai ter o que vestir, não vai ter o que vestir. Irmãos e irmãs, ele diz aqui: pois o amanhã trará os seus cuidados. Nós estamos querendo cuidar do futuro, vamos cuidar do dia de hoje. Ele diz: basta ao dia o seu próprio mal. Não adianta viver ansioso com o que vai acontecer amanhã. Vamos refletir sobre o hoje. O que eu posso resolver hoje? Eu vou resolver. Eu vou me posicionar. Espírito Santo me direciona aqui. Ele ensina todas as coisas. E aí, se a porta fechar, é Ele que fechou. E se a porta abrir, é Ele que abriu. As pessoas estão adoecendo, preocupadas com o futuro. Deus é o nosso provedor, irmãos e irmãs. Vamos sair dessa estatística, porque ela tem acometido os crentes também. Vamos lançar diante de Deus a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós.